Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está um pouquinho, você que está em casa, aqui na nossa igreja, deixa a porta fechada, fica essa gritaria, esse mercado aí em frente. Missa não é mercado não, missa é coisa muito séria. Se tivesse educação, podia até deixar, mas não tem. Evangelho de Mateus, Mateus 9, 32 a 38. Tem várias coisas aqui nesse evangelho, várias coisas, né? Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida. Já aconteceu naquela época e acontece agora, né? No coração de quem acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Apresentar a Jesus um homem mudo. Então, levam até Jesus um sujeito que é mudo. Só que esse aqui, além de mudo, estava possuído pelo demônio. E esse aqui era o demônio que fazia ele ficar mudo. Aí, então quer dizer que todo mudo é do demônio? Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que esse aqui era. Tem gente que nasce muda aí, não quer dizer que seja o demônio não. Não quer dizer que esteja possuído pelo demônio, né? Mas toda doença é consequência do pecado, né? E o pecado começou com o demônio, que tentou e o homem caiu. Esse aqui, além de mudo, estava possuído. Que fique bem claro, né? Mas também que fique bem claro o que eu estou dizendo: nem todo mundo é possuído. Mas às vezes a mudez seria bom, né? Realmente na hora da missa, esse menino que grita aí, seria bom pegar uma mudez, né? Aí parar de gritar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então a primeira coisa que tem no evangelho é a expulsão do demônio. Nem todo mundo, quer dizer, algumas pessoas, elas que se consagram ao demônio, ou algumas pessoas, todas as pessoas que se consagram ao demônio estão possessas. Hoje em dia, em qualquer tempo, basta se consagrar. Até por brincadeira, está possesso. Eu tive várias experiências na minha vida, 40 anos, de pessoas possessas, né? Não são todas. O demônio não significa que ele possui todo mundo, não. Ele possui quem se consagra a ele. Mas se consagrou, está possesso. Pessoa possessa, ela pode viver uma vida dela, mas possessa, né? Ela consegue tirar o demônio só? Não. Oração de cura e libertação tira o demônio? Não. Tira não. Faz nem cócega. Só exorcismo. E hoje na igreja católica, só quem faz exorcismo é um padre autorizado pelo bispo do local. Roma pede que cada paróquia, cada diocese tenha exorcista. Fortaleza não tem.
Dom José não quer, então não tem, acabou. Se você quiser, você fala com o bispo, né? Para ele botar um padre para exorcizar. Leigo pode fazer? Não, pode ser o leigo mais santo, mas não pode. Vários leigos que eu conheci que fizeram, depois se arrependeram, né? Depois não aguentaram amarrar a tentação, né? Basta fazer o demônio vai esquecer mais não. Não esquece nem quem faz oração de cura e libertação, imagine exorcismo. Se eu já fiz, já. Que eu era leigo quando fiz. Não sabia, né? Aí de lá para cá o demônio aperreia com gosto de gás. Eu comungo, eu confesso, então pega não. Mas se fizer, se prepare. Qual é a diferença? Oração, libertação e exorcismo. Exorcismo é se você mandar ele sair, até por brincadeira, é exorcismo. Oração de libertação é quando você pede a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Maria, a um santo, a um anjo, que tire o demônio, que liberte a pessoa. Se você pedir a um santo, isso não é exorcismo, é o santo quem vai fazer, né? E o santo pode fazer? Deus pode fazer o que ele quiser. Mas o exorcismo mesmo é quando se manda o demônio sair. Volto a dizer, tem gente que se empolga na oração de libertação, aí manda sair. Exorcismo, o demônio não vai lhe esquecer. Também tem professores hoje que dizem que o demônio não existe. Eu desejo profundamente que o demônio apareça para ele. Aí ele vai ver se existe ou não. E às vezes ensina isso nas faculdades aí católicas, né? Tá bom. Como é que eu tenho tanta certeza que o demônio existe? Eu, pela experiência e pelo evangelho. Não esse aqui em português, esse aqui é o português, mas está escrito em grego. O evangelho foi escrito em grego. Então, os documentos mais antigos dos evangelhos, em grego, os 4 mais antigos, com mais autoridade porque era mais antigo, falam disso. Então, se fala e você diz que não existe, é você que tem que provar que não existe, não sou eu não. Então, os professores aí que dizem que não existe, prove. Eu não tenho que provar nada. Eu leio o texto grego e analiso, né? Você que tem que provar que não existe. Bem, então a primeira parte do evangelho é essa. O Jesus expulsa o demônio. E na hora que expulsa, o mudo começa a falar. Porque aqui nesse caso, a mudez era consequência da possessão, né? Embora eu volto a dizer, muitas pessoas podiam ficar mudas, né? Mas na hora da missa. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Certamente, né? Porque Jesus multiplicava pão, curava até sogra, né? E expulsava o demônio e perdoava os pecados. Realmente ele não é, ele era diferente, muito diferente, né? Então dizia: nunca se viu coisa igual. Hoje também diriam a mesma coisa. Os fariseus que estavam lá, o que era um fariseu? Uma seita que não aceitava Jesus. Eles seguiam a lei e a tradição, criavam leis. Tinha algumas coisas boas neles. Eles acreditavam nos anjos, né? Na ressurreição, acreditavam, sim. Mas não acreditaram em Nosso Senhor. A grande maioria não acreditou. Alguns acreditaram, muitos não. Esses aqui não acreditavam. O que eles diziam? É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus vai dizer em outra ocasião que isso aqui é o pecado contra o Espírito Santo. Você colocar em Jesus o demônio. Quem faz isso peca contra o Espírito Santo. Preste bem atenção. Outro pecado contra o Espírito Santo, ou entendendo o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa que se fecha, que não confessa, peca contra o Espírito Santo. Que não aceita o perdão, peca contra o Espírito Santo. Por isso nunca diga assim: não, eu nunca me perdoo. Se você está dizendo isso, você está pecando contra o Espírito Santo. Aí não tem perdão mesmo não.
Preste bem atenção. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em sua sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus, né? Geralmente um quarto, menor do que a nossa igreja. Não tem altar, só tem um ambão bem na frente, para quem vai proclamar a palavra. Qualquer homem adulto, a partir dos 12 anos, podia pegar um rolo, porque os livros não tinham livro, como esse, era tudo enrolado, e ler em hebraico, né? Mulher podia? Não. Ah, mas eu não aceito. Problema seu, não podia. Naquela época não podia. Hoje em dia ainda tem sinagoga. Fortaleza tinha uma lá na Aldeota. Eu fui na década de 80. Tem sinagoga que bem radical que não aceita as mulheres. Essa aceitava, tinha uma parte, mas era separado. Uma parte para os homens, uma parte para as mulheres. Mas o rabino é sempre um homem, da cultura deles. Como o padre é homem, né? Apesar de algumas mulheres querer ser sacerdote, né? Sacerdotisa, mas não pode não, porque não está na Bíblia. Então Jesus entrava nas sinagogas, que era a igreja deles, e ensinava. Você vai encontrar em Lucas 4, quando ele pega o profeta Isaías, ele pega o rolo do profeta e lê. Hoje a salvação, né, falou de Deus que curava os pobres, os aleijados, os cegos. Ele vai dizer: hoje se cumpriu essa palavra, porque Ele é a salvação, é Ele quem faz tudo aquilo. Depois ele se sentou, porque o rabino ensinava sentado, não em pé, do jeito que eu estou, e quiseram matá-lo, mas ele saiu, e não tinha chegado a hora dele. O que Jesus pregava? O que ele ensinava? O evangelho do reino de Deus. A palavra evangelho, palavra grega, quer dizer boa nova, boa notícia. A boa nova quem é? Ele mesmo. Ele é o reino de Deus. E é o reino, preste atenção, porque é o reino de Deus, não é o reino da terra. Hoje tem muita pregação aí nas igrejas falando da terra, da política, da coisa da terra. Jesus não falava da terra, falava do reino de Deus. Falava daquilo que nos leva ao céu. Primeira coisa, confissão, pedir perdão. Depois dar uma vida de fé, dar a vida pelos outros, aí começa. Hoje na igreja católica, batismo, confissão, primeira Eucaristia, os primeiros passos, que são muito importantes. Bem, então ele anuncia o evangelho do reino de Deus, não do reino da terra. Ele não veio fazer política, ele não veio salvar politicamente, socialmente ninguém de nada. Mas tem uma teologia hoje que fala isso, que ele veio salvar politicamente o povo. Não veio, isso é mentira. Também estão ensinando isso nos seminários. Como é que eu sei? Eu estou lá dentro e eu estou vendo, né? Eu ensino o contrário disso, né? Jesus, ele ensinava o reino de Deus. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, isso nos leva ao reino de Deus. Não lutar por política. Apesar desse ano ter eleição, né? E o católico não pode votar em candidato que seja a favor de aborto e de união civil de pessoas do mesmo sexo. Como é que eu sei? Vá no Google, você é bem sabidinho, né? Pega o Google, coloca aí qual é o partido candidato a favor de aborto e como é esse negócio de pessoa do mesmo sexo. Pode votar não? Não. É contra a Bíblia. Então não pode votar. Só ver quem é um candidato. Eu não posso dizer, senão o padre não pode falar diretamente, mas pode falar indiretamente. Indiretamente eu falo, agrade ou não, mas eu falo. Então é o reino de Deus, não é o reino da terra. E curava todo tipo de doença e enfermidade. Ele tanto expulsava o demônio como curava. Quem? Nosso Senhor. Tem diferença entre curar e expulsar? Tem. Até o verbo grego é diferente. O verbo grego para curar é um, para expulsar é outro. Então são duas realidades diferentes.
diversamente do que outros professores falam, dizendo que não tem expulsão porque era tudo cura. Não é verdade. Vá ler direitinho o texto grego. Então a segunda coisa é essa que ele ensinava. Primeiro aqui que ele expulsou o demônio. A terceira é que Jesus vê as multidões, aonde ele vai tem uma grande multidão, ele se compadece, compadecer-se, sentir a dor do outro, a compaixão. Paixão é uma emoção fortíssima, é sofrer com, é você sentir a dor do outro e procurar fazer alguma coisa pelo outro. Não adianta só sentir, não. O sentimento não leva ninguém para o céu, não. Tem gente que pensa que só o sentimento vai para o céu. Não vai, não. Passa na rua, vê uma pessoa passando fome. Oh, meu Deus, eu sinto tanta pena. Tanto faz sua pena. Vá lá e ajude. O reino de Deus não é reino de pena, não. É reino de ação concreta. Se alguém está passando fome, ajude. Acabou. Simples, né? Não adianta pena, não. Então a compaixão não é sentir pena. Eu não sinto pena de ninguém, não. Eu procuro ajudar quando eu posso, né? E aqui a paróquia sempre está ajudando. Sala de fisioterapia aí, e os médicos que a gente traz para cá é para ajudar a comunidade carente. Agora, por que Jesus se compadece? Porque ele vê que o povo está cansado e abatido, né? Hoje também. Hoje mais do que antes, porque hoje o pecado é maior. Pecado de aborto, essas uniões civis aí, ideologia de gênero, divórcio. Hoje ninguém considera mais o divórcio pecado. Pode casar, pode separar, a igreja aceita até a separação. Casar de novo, pode? Não, pode não. E pode comungar? Pior ainda, está comungando a própria condenação. Eutanásia, matar os velhos, né? O pecado está muito maior, destruição da natureza, corrupção. O Brasil é um dos países que tem mais corrupção no mundo. Jesus gosta? Não. Gosta não. Elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Hoje também. Até porque muitos pastores não são mais pastores, né? Santo Agostinho tem um sermão, vários sermões sobre o bom pastor e o mau pastor. E quem falou isso muito bem foi o profeta Ezequiel. Pode ler. O bom pastor, que é Jesus, ele cuida das ovelhas, não cuida de si. O mau pastor cuida de si, procura só o bem-estar seu, não das ovelhas. Esse é mau pastor. O mau pastor não ensina a lei de Deus, ensina a lei dele. O bom pastor quer levar a pessoa para Deus, não para ele. Preste bem atenção, porque hoje tem muito erro aí nas internets, né? E vocês também erram, porque às vezes vão atrás daquele padre. Não vá atrás de padre, não, vá atrás de Deus, né? Porque a missão do padre não é atrair a pessoa para si, é para levar a pessoa para Deus. Se o padre está chamando a atenção para ele, não é de Deus, não. Pode ser o mais famoso que for. E geralmente esses de internet aí, com milhões de seguidores, geralmente eles caem nesse erro. Eles no começo, esses padres famosos aí, no começo eles até que levam as pessoas para Deus, depois não levam mais não, eles ficam muito vaidosos, é só para eles. Aí eles se consideram o que não são. Eles estão se condenando. Padre, diga isso não, vou dizer de novo, vocês estão se condenando. Vocês tudinho que estão levando as pessoas para vocês estão se condenando. Vocês são maus pastores. Porque o bom pastor leva a pessoa para Deus, não é para si não. Eu não quero que venha para mim, eu quero levar para Deus. Está cheio de mau pastor na internet e as almas aí achando ótimo, né? Porque não tem discernimento. Então aqui também, né, eram ovelhas sem pastor. Os fariseus só pensavam neles, né? Os saduceus mais ainda, né? Aí Jesus diz aos discípulos: a messe é grande. A messe é toda a população da terra, né? Hoje são 7,5 bilhões, mas os trabalhadores são poucos, verdade? Brasil com 200 milhões, 210, sei lá, tem 10 mil padres, pouquíssimo.
Os trabalhadores aqui, tem os padres também, os catequistas, gente que trabalha na paróquia, pouquíssimo. E mais, não adianta só ter trabalhador, nem só ter catequista. Tem que ser um catequista bom, tem que ser um trabalhador bom. Não adianta chamar trabalhador que não presta, não. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus nem falou trabalhadores para a messe, falou para a colheita. A colheita é o julgamento, é o juízo final. Então são trabalhadores que preparam o povo para o julgamento, o juízo. Não é qualquer trabalhador que ele está pedindo. Porque se for qualquer trabalhador, é melhor ter um seminarista bom do que 1000 que não vão prestar. É melhor ter um padre bom do que 100. Para que 100? Manda embora os 99, fica só um. Não adianta ter uma ruma de trabalhador que não preste. E aqui ele chama, envie trabalhadores, pedir ao dono da messe, que é o Pai, Deus, que envie trabalhadores para a sua colheita. Colheita é o julgamento. E são trabalhadores que preparam o povo para o juízo, para o julgamento. Eu estou preparando. Falo sempre do juízo, não falo só da misericórdia, não. Mas hoje estamos falando só da misericórdia. Aí a leitura inicial de Oséias 8. De novo, o liturgista ele quebra os versículos, não devia fazer isso. 8, 4 a 7, 11 a 13. Tirou o 8, o 9 e o 10. Aí o povo lê e não entende. Certamente não entende, está tudo cortado, né? Assim fala o Senhor. Não é Oséias que está falando, é o Senhor. Toda profecia, o profeta verdadeiro, como o bom pastor, ele tem consciência que é Deus que fala nele, não é ele que fala. Porque ele fala a palavra de Deus, não fala a palavra dele. Como alguns que estão transformando a igreja numa ONG, numa ONG, né? Eles constituíram reis sem minha vontade. Muitos reis de Israel não era a vontade de Deus. Aqui eu vou dizer uma coisa que o Bento XVI disse. Bento é o maior teólogo vivo da Igreja Católica hoje. Tem algum teólogo que chegue perto dele? Nem na correia da sandália. Ele falou assim: quando a pessoa é escolhida, está falando de pessoa escolhida na igreja, para ser padre, ou bispo, ou papa, não significa que quem é eleito é vontade de Deus, não. Ixi, vai escandalizar a maioria de vocês aí. Não significa que é vontade de Deus, não, aquela eleição. Mas Deus dá a graça. Eu ficava sempre muito inquieto, porque a gente lê um pouco a história da igreja, aí vê que algumas autoridades não fizeram a coisa correta. Aí como é que Deus escolheu um negócio desse? Deus não escolheu, não. Foi os homens que escolheram. E escolheram errado. Não estou falando do atual, não. Se você está pensando nisso, é problema seu, né? Estou falando ao longo da história da igreja, estou falando aquilo que o Bento disse. Nem todo aquele que é eleito é escolhido por Deus, não. É vontade de Deus, não. Mas mesmo assim, Deus dá a graça para que ele não erre, para que ele não peque. Se pecar, é problema dele. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, constituíram reis sem a vontade de Deus, que é em Israel. Aí pecou, foi para o exílio. Como muitos aí consagrados, né? Que será que é vontade de Deus? Constituíram príncipes sem meu conhecimento, nem consentimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos. O grande pecado de Israel aqui é a idolatria. Graças a Deus que hoje não tem idolatria, está cheio. E talvez alguns de vocês estejam exercitando a idolatria, praticando, né? Basta colocar uma pessoa no lugar de Deus, é idolatria. Qualquer pecado, na hora do pecado, é idolatria. Você esquece Deus e coloca outra coisa no lugar. Em todas as vocações, né? Os casais, entre os casais, se o marido bota a mulher acima de tudo, idolatria.
Se a mulher bota o marido acima da lei de Deus, idolatria. E assim vai. Padre bota o dinheiro acima de tudo, idolatria. É muito fácil cair na idolatria. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos, idolatria. E para a sua perdição, recorde Israel no Egito, pegou o ouro, fez um bezerro. Teu bezerro, ó Samaria, Israel do Norte, capital Samaria também, fez um santuário e colocou um bezerro de ouro lá. Aí vai dizer aqui, minha cólera inflamou-se contra eles. E Deus tem cólera? Está aqui. Certamente Deus não tem raiva, não tem, porque Deus é puro espírito, mas Ele julga. Aqui é um vocabulário do julgamento. Ele vai julgar. Quem pecou por idolatria vai pagar pelo pecado. A não ser que se arrependa e pague aqui na terra. Pode. Com a vida de penitência. Se não se converter e não tiver vida de penitência, vai pagar. Depois daqui. Ou no purgatório ou no inferno. Né? Até quando ficarão sem purificar-se? Purificação. O Antigo Testamento falava muito de purificação. Como é a purificação? Você pecava, se é um pecado grande, você ia comprar um bode, um bezerro. Jesus não entrou no templo, tinha o pessoal vendendo coisa lá para isso, por causa do pecado. Eu comprava um bezerro, a metade era para o sacerdote, a metade para Deus, queimava a fumaça do incenso, aplacava, purificava a pessoa, perdoava o pecado. Jesus vai dizer, o sangue dos bodes aí não tira pecado de ninguém não, é o meu sangue. Agora não tem mais isso não, mas no Antigo Testamento era assim. Purificação é essa. Maria, quando deu à luz, tinha que se purificar. Como era pobre, ela não comprou um bezerro, comprou um par de passarinho. Está lá no Evangelho. Mas tinha que se purificar, ela seguia a lei do Antigo Testamento. Hoje a purificação é o purgatório, ou aqui na terra. A gente pode pagar aqui? Pode. Como? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, isso assim. E lutando contra o pecado. Esse bezerro provém de Israel. Eles fizeram um bezerro de ouro. Um artesão fabricou. Por isso que Deus impede de fazer ídolos. Pode fazer imagem no Antigo Testamento? Estou perguntando a vocês. Pode fazer imagem no Antigo Testamento? Pode. Não pode fazer ídolo, mas imagem pode. Deus mandou fazer. Em Números mandou fazer uma serpente. Nunca leram não aquela leitura de Números? Nunca leram não? Leram ou não? Quero saber. Então pronto, ele mandou fazer uma serpente, porque Israel tinha pecado. Quem olhava para a serpente era salvo. Então pode fazer imagem. Não pode fazer um ídolo, mas pode fazer imagem. E depois Paulo vai dizer, aquela serpente é Cristo. Paulo não, João. O próprio Jesus vai dizer, eu sou aquela serpente do deserto. Então pode. O negócio dos protestantes dizer é tudo mentira. Manda eles ler Números, é a serpente. Serpente é uma imagem. Não pode fazer ídolo, não pode fazer a imagem de um Deus. Isso não pode. Por quê? Porque Deus é um só. E Deus é puro espírito. Ninguém nunca viu a Deus. Como é que vai fazer a imagem de Deus? Pode fazer a imagem de Maria. Se eu pudesse, botava 1000 aqui dentro. Primeiro porque eu gosto muito dela. Depois para fazer raiva os crentes, né? Certamente que pode. Tenho que dar satisfação a crente não. Eu mesmo não. Até porque eu estou dizendo, pode fazer imagem. Não pode fazer imagem de um ídolo. É isso que não pode. Então por isso quando a gente lê aí a palavra tem que entender. Aqui eles faziam imagem de ídolos, de deuses. Aí não pode não. Posso fazer imagem de um deus? Não. Eles faziam imagem de um bezerro. Porque o Baal era um bezerro para eles. Era um deus. Existe deuses? Nenhum existe. Só Deus existe. Que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai falando, Efraim ergueu altares, eles erguiam altares para os deuses. Elias mandou destruir tudinho. Elias matou 450 profetas de Baal. Aí no final, Deus vai dizer, eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, a lei. Mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Eles deixaram a lei de Deus e passaram um purgatóriozinho para esse sujeito aí.
Aí passaram a construir altares para deuses. Israel fez isso. Hoje também faz. Vai para Macumba, ergue lá uma oferenda, vai para espiritismo. Essas seitas aí vão. Uns que se dizem cristãos vão. Acham que é a mesma coisa, e não é. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem. É o que eles faziam. Mas o Senhor não os recebe. Pois eu vou trazer para hoje para você essa leitura. Se você está na missa, que é o grande sacrifício, aqui ele diz: gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não recebe. Se você vem para a missa, que é o grande sacrifício, e está em pecado mortal, o Senhor não recebe. Se você for comungar, o Senhor não vai lhe receber. Mesma coisa. Não, hoje é pior, porque hoje um pecado mortal pode conduzir para o inferno. Antes conduzia? Não, porque não tinha, eles estavam esperando ainda a ressurreição. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Ontem eu falei, Deus castiga, o pai deve castigar um filho que está errado. Hoje pode fazer nada, né? Pode nem olhar para o menino, aí vem para a missa, deixa gritar, arrancar os cabelos, fazer o que quer. Por quê? Porque não educa. Simples. Os pais hoje perderam a autoridade. Mas quando faz 2, 3 anos já dá um celular. Então, só quero que quando tiver 13 anos, estiver usando droga ou fazendo sexo, não venha reclamar para o pai. Eu vou dizer, a culpa é sua, porque você não educou. Simples também. Quem foi que educou? Você ou o celular? Antes o Senhor lembra seus pecados, tudo vai ser julgado. E castiga suas culpas. Deus castiga? Certamente. Eu gosto de falar que Deus julga, vai julgar tudo. Eles deverão voltar para o Egito. Voltaram, pior. Foram para a Síria no ano 722 e foram para a Babilônia no ano 586, 587. Por quê? Por causa do pecado. Então, irmão, evite o pecado.